Em uma mansão luxuosa marcada pelo silêncio, um pai vive prisioneiro da dor e do luto, incapaz de amar as filhas que a esposa não pôde criar. Tudo muda com a chegada de uma mulher simples, cuja força silenciosa começa a curar o que parecia irreparável. Mas quando o amor e a confiança finalmente florescem, uma mentira cruel ameaça destruir o que mal começou a ser reconstruído. E é no abraço desesperado de duas crianças que a verdade encontra caminho, provando que o amor pode renascer mesmo entre os escombros da perda. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A mansão, localizada em um dos bairros mais nobres de São Paulo, parecia perfeita aos olhos de quem passava pela rua arborizada. 3 andares de arquitetura contemporânea, janelas amplas que prometiam luz abundante, jardins cuidadosamente planejados por paisagistas renomados. Tudo ali respirava sucesso, ordem e prosperidade. Mas quem cruzasse o portão eletrônico e adentrasse os cômodos impecáveis, descobriria rapidamente que aquela casa, por mais luxuosa que fosse, escondia um vazio profundo e doloroso. Rafael Almeida, aos 38 anos, era o tipo de homem que a sociedade costuma chamar de bem-sucedido, empresário, formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, herdeiro de uma rede de lojas de departamento espalhadas por todo o país. Tinha conquistado tudo o que sonhara na juventude: patrimônio, reconhecimento, estabilidade financeira. Mas nada disso importava mais. Não depois daquele dia que mudou tudo. Não depois de perder Mariana. Mariana fora o amor da vida de Rafael. Conheceram-se ainda na faculdade, ela cursava pedagogia na PUC. Era o oposto dele em muitos aspectos. Espontânea, onde ele era contido; sonhadora, onde ele era pragmático; calorosa, onde ele mantinha certa frieza calculada. Ela o ensinou a rir sem motivo, a dançar mal na cozinha, a acreditar que a vida tinha mais camadas do que planilhas financeiras e reuniões de conselho. Casaram-se jovens, contrariando até mesmo a família dele, que considerava Mariana simples demais para o padrão Almeida. Mas Rafael nunca se importou com essas opiniões. Mariana era sua certeza, seu porto seguro. Quando ela engravidou de gêmeas, a felicidade do casal parecia completa. Reformaram um quarto inteiro, pintaram as paredes de rosa claro, encheram o espaço de bichinhos de pelúcia, escolheram nomes juntos: Sofia e Helena. Rafael acompanhou cada ultrassom, cada consulta, cada momento de expectativa. Mariana estava radiante, mesmo com as dificuldades naturais de uma gestação gemelar. E então veio o parto. Rafael lembra de cada segundo daquela madrugada. O hospital particular na região da Avenida Paulista, os médicos entrando e saindo da sala, Mariana segurando sua mão com força, sorrindo mesmo entre as contrações, dizendo que tudo ficaria bem. As meninas nasceram saudáveis, pequenas, mas perfeitas, com pulmões fortes que encheram a sala de choro. Rafael chorou também, de alegria, de alívio, de gratidão. Mas a alegria durou pouco. Complicações pós-parto, algo que os médicos tentaram explicar com termos técnicos que Rafael não conseguiu processar naquele momento. Mariana não resistiu. Em poucas horas ela partiu, deixando para trás um marido destroçado e 2 filhas recém-nascidas que jamais conheceriam o calor do colo materno. Rafael passou os primeiros meses em estado de choque. Funcionava no automático. Acordava, resolvia pendências da empresa por telefone, supervisionava os cuidados das bebês, mas estava ausente, emocionalmente congelado. Contratou enfermeiras especializadas, comprou tudo o que os especialistas recomendavam. Seguiu à risca cada orientação pediátrica, mas não conseguia olhar para Sofia e Helena sem sentir uma dor lancinante no peito. Cada traço do rosto delas que lembrava Mariana era uma facada. Ele sabia que isso era injusto, sabia que as meninas não tinham culpa, mas a culpa é um sentimento irracional e Rafael carregava um peso gigantesco. Sentia, em algum lugar profundo e sombrio da mente, que havia trocado a mulher que amava pelas filhas. E essa sensação, por mais absurda que fosse, o impedia de se conectar verdadeiramente com as gêmeas. Cumpria as funções práticas de pai,
Garantia que nada faltasse, mas mantinha o coração trancado, como se amar as filhas fosse uma traição à memória de Mariana. À medida que Sofia e Helena cresciam, o problema se agravava. As meninas, agora com 3 anos, eram lindas, com cachos castanhos e olhos expressivos. Mas eram também difíceis, instáveis, carentes de um afeto que nunca receberam adequadamente. Choravam por qualquer motivo, faziam birras intensas, tinham dificuldade para dormir, recusavam comida, apresentavam comportamentos regressivos. Rafael sabia que aquilo era reflexo da ausência emocional, mas não sabia como consertar. Simplesmente não conseguia. A rotatividade de funcionárias na casa era alarmante. Nos últimos 2 anos, passaram pela mansão 17 profissionais diferentes. Babás com currículos impecáveis, governantas experientes, educadoras com pós-graduação. Todas entravam confiantes, com promessas de organizar a rotina e estabelecer limites. Todas saíam em poucas semanas, exaustas, frustradas, incapazes de lidar com crianças tão desreguladas emocionalmente. A casa, apesar de impecável na aparência, estava destroçada por dentro. Havia uma empregada que cuidava da limpeza e outra responsável pela cozinha, mas ambas trabalhavam em silêncio, cumprindo suas funções sem envolvimento afetivo. As gêmeas passavam o dia entre acessos de choro, tentativas frustradas de brincar sozinhas e uma solidão palpável que encharcava cada cômodo daquela mansão. Rafael chegava tarde do trabalho todos os dias, mergulhava nas reuniões, nos relatórios, nas viagens de negócios, usando o trabalho como escudo contra a dor de encarar a própria casa. Quando finalmente voltava, as meninas já estavam dormindo ou fingindo dormir entre soluços baixinhos. Ele subia direto para o quarto, evitava passar pelo antigo quarto do casal, agora transformado em escritório, e afundava em insônia regada a uísque e remorso. Foi em uma terça-feira cinzenta de junho que tudo começou a mudar. A última babá havia pedido demissão na sexta anterior, alegando esgotamento emocional. Rafael, cansado de entrevistar candidatas que prometiam milagres e entregavam frustrações, delegou a tarefa à dona Irene, a governanta mais antiga da casa, uma senhora de 60 anos que administrava questões práticas, mas não se envolvia com as crianças. Dona Irene organizou uma nova rodada de entrevistas. Rafael mal prestou atenção nos currículos. Estava em uma reunião tensa na sede da empresa, discutindo a possível aquisição de uma concorrente, quando o celular vibrou com uma mensagem da governanta, candidata interessante aguardando na sala. Ele suspirou, pediu 10 minutos de intervalo e saiu da sala de reuniões. No carro, a caminho de casa, Rafael sentia o peso da rotina se repetindo. Mais uma entrevista, mais uma promessa vazia, mais uma profissional que duraria algumas semanas antes de desistir. Estava exausto dessa dinâmica, mas não via saída. As gêmeas precisavam de alguém, e ele continuava incapaz de ser esse alguém. Quando entrou na mansão, encontrou Dona Irene na sala de estar, acompanhada de uma mulher que claramente destoava do padrão habitual de candidatas. As profissionais anteriores chegavam sempre impecáveis, com roupas sob medida, maquiagem discreta, postura estudada. Aquela mulher, porém, vestia uma calça jeans simples, uma blusa branca de algodão e sapatos gastos, mas limpos. Tinha por volta de 35 anos, cabelos pretos presos em um coque baixo, rosto sem maquiagem, e nos olhos havia uma mistura de dignidade e cansaço que Rafael reconheceu imediatamente. Era o olhar de quem já sofreu, mas não se curvou. Clara Santos levantou-se quando Rafael entrou, estendeu a mão com firmeza e se apresentou com voz calma. Ele notou as mãos calejadas, sinais de quem trabalhou duro a vida inteira. Sentaram-se e Dona Irene discretamente se retirou, deixando-os a sós. Rafael iniciou a entrevista com as perguntas de praxe. Clara respondeu com honestidade direta, sem floreios. Tinha experiência como cuidadora, havia trabalhado em casas de família, mas sempre em empregos temporários, ajudando onde fosse necessário. Viúva há 5 anos, criava sozinha um filho adolescente de 15 anos. Lucas. Moravam em um bairro simples na zona leste de São Paulo,
Ela fazia bicos de faxina, costura, qualquer coisa que ajudasse a pagar as contas e manter o filho na escola. O currículo dela não impressionava. Não tinha formação específica, nenhum curso de pedagogia ou psicologia infantil. Mas havia algo na maneira como falava, uma serenidade que contrastava com a ansiedade das candidatas anteriores. Rafael perguntou se ela tinha experiência com crianças difíceis. Clara sorriu de leve, um sorriso triste, mas genuíno, e disse que toda criança difícil era, na verdade, uma criança sofrendo. Aquela resposta pegou Rafael, desprevenido. Ele ficou alguns segundos em silêncio, processando as palavras. Então perguntou com certa rispidez defensiva se ela achava que conseguiria lidar com duas gêmeas que faziam todas as babás anteriores desistirem. Clara segurou o olhar dele e respondeu que não sabia, mas que gostaria de tentar. Rafael quase dispensou a candidata ali mesmo. Quase. Mas alguma coisa, talvez o cansaço, talvez a curiosidade, talvez uma pontinha de esperança que ele nem sabia que ainda carregava, fez com que ele dissesse que daria uma semana de teste. Clara aceitou com um aceno de cabeça, agradeceu a oportunidade e combinou de começar no dia seguinte, às 7 da manhã. Quando Clara foi embora, Rafael ficou na sala, olhando pela janela. Não sabia bem o que pensar. Aquela mulher não se encaixava no perfil que ele costumava contratar. Mas, sinceramente, nada estava funcionando mesmo. Talvez fosse hora de tentar algo diferente. Na manhã seguinte, Clara chegou pontualmente. Rafael ainda estava tomando café quando ela entrou, trazida por Dona Irene. Ele explicou rapidamente a rotina da casa, os horários das gêmeas, as refeições, as manias e dificuldades de cada uma. Clara ouviu atentamente, fazendo poucas perguntas, absorvendo cada informação. Então chegou o momento do primeiro contato. Rafael subiu com Clara até o quarto das meninas. Sofia e Helena estavam acordadas, sentadas no chão cercadas de brinquedos espalhados, mas não brincavam. Apenas olhavam para o nada, com aquela expressão vazia que partia o coração de Rafael sempre que ele se permitia realmente observá-las. Quando viram a presença estranha, a reação foi imediata. Sofia começou a chorar, um choro agudo e desesperado. Helena recuou, encolhendo-se contra a parede. Rafael suspirou, antecipando mais uma desistência. Mas Clara não se abalou. Não avançou. Não tentou pegar as meninas no colo, não usou voz animada forçada como as outras faziam. Em vez disso, Clara sentou-se no chão, a uma distância respeitosa, e começou a cantar baixinho. Uma cantiga simples, antiga, daquelas que avós cantam para netos. A voz dela era suave, sem imposição, apenas presente. Sofia continuou chorando por alguns minutos, mas o choro foi diminuindo gradualmente. Helena permaneceu encolhida, mas seus olhos fixaram-se na mulher sentada no chão. Rafael ficou na porta, observando. Esperava que Clara tentasse alguma abordagem pedagógica, alguma técnica moderna, mas ela apenas cantou, com paciência infinita, até que o choro cessou completamente e o silêncio tomou conta do quarto. Então, Clara pegou um dos bichinhos de pelúcia espalhados e começou a conversar com ele como se fosse um personagem, inventando uma história simples sobre um coelhinho que estava procurando amigos. Foi sutil, mas Rafael notou. Helena inclinou a cabeça interessada. Sofia enxugou as lágrimas com as mãozinhas. Clara continuou a história envolvendo outros bichinhos, criando diálogos bobos que, surpreendentemente, arrancaram um quase sorriso de Sofia. Meia hora depois, as duas meninas estavam sentadas mais próximas de Clara, ainda desconfiadas, mas não mais chorando. Ela não forçou o contato físico, não invadiu o espaço delas, apenas criou uma atmosfera de calma que lentamente começou a dissolver a tensão. Rafael desceu para o escritório perturbado. Nunca tinha visto as gêmeas reagirem assim. Geralmente o choro durava horas, com crises de birra que se estendiam até a exaustão completa. Tentou se concentrar no trabalho, mas a mente voltava constantemente ao andar de cima. Ao longo do dia, ele observou discretamente.
através da câmera de monitoramento que havia instalado no quarto das meninas por questões de segurança. Clara mantinha a mesma postura, calma, paciente, respeitosa. Quando era hora do almoço, não forçou as meninas a comerem. Apenas preparou os pratos, sentou-se com elas e começou a comer, conversando suavemente sobre coisas simples. Sofia, que sempre recusava comida, pegou um pedaço de fruta. Helena experimentou o arroz. Pequenas vitórias que pareciam enormes naquele contexto. À tarde, durante a hora da soneca, Clara cantou novamente. Deitou-se no tapete entre as duas camas e cantou canções de ninar, até que ambas as meninas, pela primeira vez em meses, adormeceram sem chorar, sem resistência, apenas embaladas pela voz tranquila daquela mulher estranha que chegara naquela manhã. Rafael, sozinho no escritório, sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Um alívio pequeno, quase imperceptível, mas real. Talvez, apenas talvez, aquela mulher humilde, sem diplomas ou certificados, conseguisse fazer o que todas as outras não conseguiram. Os dias seguintes trouxeram uma transformação gradual, mas inegável. Clara estabeleceu uma rotina suave, sem rigidez, mas com consistência. Acordava as meninas com música baixa, abria as cortinas devagar, deixava a luz entrar aos poucos. Preparava o café da manhã com elas, transformando a refeição em um momento lúdico, com formas divertidas no prato, histórias sobre cada alimento. Implementou pequenos rituais, uma história antes de dormir, sempre a mesma para criar familiaridade, uma canção específica para a hora do banho, um momento de silêncio pela manhã, onde as três ficavam sentadas apenas respirando juntas, algo que Clara chamava de tempo de paz. Sofia e Helena lentamente começaram a responder. Os acessos de choro diminuíram drasticamente. As birras, antes diárias, tornaram-se raras. As meninas passaram a seguir Clara pela casa, querendo participar das atividades simples. Ajudar a dobrar roupas, regar as plantas, organizar os brinquedos. A própria casa mudou. Clara, sem pedir autorização, mas também sem invadir, começou a fazer pequenas alterações. Abriu janelas que permaneciam fechadas, trazendo ventilação e luz natural. Colocou flores frescas em vasos simples que ela mesma trouxe. Organizou os brinquedos de forma que as meninas pudessem acessá-los facilmente. Criou cantinhos acolhedores com almofadas e livros infantis que ela pegou emprestado na biblioteca do bairro. Rafael observava tudo isso com uma mistura de espanto e desconforto. Espanto porque as mudanças eram evidentes e positivas. Desconforto porque aquela mulher estava fazendo o que ele não conseguira em 3 anos, trazer vida àquela casa. Ele ainda chegava tarde, ainda evitava o contato direto com as filhas, mas começou a reparar em detalhes. O cheiro de bolo caseiro que Clara fazia nas tardes de sexta, o som de risadas infantis, tímidas no início, mas gradualmente mais frequentes. As gêmeas, correndo pelo corredor, não em desespero, mas em brincadeira. Uma noite, 2 semanas após a chegada de Clara, Rafael chegou mais cedo. Não planejara, mas uma reunião foi cancelada e ele decidiu voltar para casa antes do habitual. Ao entrar, ouviu vozes vindas da cozinha. Aproximou-se silenciosamente e viu, através da porta entreaberta, Clara sentada à mesa com Sofia e Helena, as 3 pintando desenhos com lápis de cor. Clara contava uma história enquanto pintava, algo sobre borboletas e jardins encantados. As meninas ouviam atentas, interrompendo com perguntas e risadas. Era uma cena simples, cotidiana, mas para Rafael foi como um soco no estômago. Aquela era a família que ele não conseguira construir. Aquela era a leveza que Mariana teria trazido para a vida das filhas. Ele recuou, subiu para o quarto e ficou ali, sentado na cama, tomado por emoções contraditórias. Gratidão por Clara estar fazendo aquilo, culpa por não ser ele o responsável por aqueles sorrisos, e algo mais, algo que ele não queria nomear ainda, um interesse crescente por aquela mulher que, com sua simplicidade e sabedoria prática, estava reconstruindo o que ele destruíra com sua frieza. Rafael começou a modificar a própria rotina,
Passou a chegar um pouco mais cedo, inventando desculpas para estar presente nos momentos finais do dia. Jantava na cozinha em vez de se trancar no escritório. Observava Clara interagindo com as meninas, aprendia com a paciência dela, com a forma como transformava atividades banais em momentos de conexão. Aos poucos, as gêmeas começaram a notar a presença do pai de forma diferente. Antes, Rafael era apenas uma figura que passava rápido, distante, impessoal. Agora, incentivado discretamente por Clara, ele começou a participar. Lia histórias para dormir, ainda desajeitado, mas presente. Sentava-se no chão para brincar, mesmo sem saber bem como fazer isso. Que as meninas, sentindo a mudança, começaram a se aproximar dele também. Clara nunca forçou essa aproximação. Apenas criava oportunidades, sugeria sutilmente: "Por que o senhor não lê essa história para elas?" Acho que Sofia queria mostrar o desenho que fez. Helena perguntou se o pai gosta de sorvete também. Pequenas pontes que conectavam aquela família fragmentada. E enquanto isso acontecia, Rafael começou a reparar em Clara de outra forma. Não mais como funcionária, mas como pessoa. Via a dedicação dela, o cansaço discreto ao final do dia, a forma como nunca reclamava, mesmo quando as meninas testavam limites. Via também a tristeza nos olhos dela, quando achava que ninguém estava olhando, uma tristeza parecida com a dele. Certa noite, após as gêmeas dormirem, Rafael encontrou Clara na cozinha, preparando a marmita para o dia seguinte. Ele perguntou se podia conversar um pouco. Clara assentiu, um tanto surpresa, e ambos sentaram-se à mesa. Começaram falando sobre as meninas, sobre o progresso delas, sobre as estratégias que Clara usava. Mas, gradualmente, a conversa derivou para lugares mais pessoais. Rafael, pela primeira vez em anos, falou sobre Mariana, sobre a perda, sobre a culpa que carregava. Clara ouviu em silêncio, sem julgar, sem oferecer soluções fáceis. Apenas ouviu. E então foi a vez dela. Clara contou sobre o marido, um homem trabalhador que partira cedo, deixando-a com um filho pequeno e nenhuma rede de apoio. Contou sobre a luta diária, os empregos precários, as noites em que dormia com fome para que Lucas pudesse comer. Contou sobre a fé que a sustentava, sobre as orações sussurradas nos momentos de desespero, sobre a certeza de que de alguma forma as coisas se resolveriam. Rafael sentiu uma conexão profunda naquele momento. Duas pessoas devastadas pela perda, tentando sobreviver, cada uma à sua maneira. Ele com seus recursos financeiros e vazio emocional. Ela com sua pobreza material e riqueza de espírito. Quando a conversa terminou, já passava da meia-noite. Rafael agradeceu, sem saber bem por quê. Clara apenas sorriu, aquele sorriso triste e genuíno, e disse que era ela quem agradecia a oportunidade de estar ali. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Rafael dormiu sem precisar de uísque. Dormiu pensando que talvez, apenas talvez, existisse esperança. Esperança de reconstruir a relação com as filhas. Esperança de se perdoar. E talvez, quem sabe, esperança de voltar a sentir algo além de culpa e vazio. Mas a vida, Rafael logo descobriria, tem formas cruéis de testar esperanças recém-nascidas. E enquanto a casa finalmente começava a respirar, uma ameaça silenciosa se aproximava, pronta para destruir o frágil equilíbrio conquistado. Verônica, irmã de Mariana, observava tudo de longe e não gostava nada do que via. Verônica Tavares sempre se considerou a filha mais bonita, mais inteligente, mais merecedora da atenção dos pais. Quando Mariana nasceu, 4 anos depois dela, sentiu como se tivessem roubado seu trono. A irmã mais nova era doce, carismática, daquelas pessoas que iluminam ambientes apenas por existirem. Verônica cultivou uma inveja silenciosa durante toda a infância e adolescência, disfarçada sob camadas de proteção fingida e carinho superficial. O casamento de Mariana com Rafael foi o golpe final. Verônica sempre achara Rafael interessante, desde a primeira vez que a irmã o levou para conhecer a família. Ele era tudo o que ela buscava. Bem-sucedido, bonito, de família tradicional. Tentou se aproximar de forma sutil,
sempre se fazendo presente, sempre oferecendo ajuda, sempre insinuando que seria uma companhia melhor para ele. Mas Rafael só tinha olhos para Mariana. Quando Mariana se foi, Verônica imaginou que finalmente teria sua chance. Passou a frequentar a casa de Rafael com regularidade, sob pretexto de ajudar com as gêmeas, de manter viva a memória da irmã. Mas Rafael permaneceu distante, educado, porém inacessível. Verônica interpretou aquilo como luto, como uma fase que passaria. Esperou pacientemente, tecendo planos, se fazendo indispensável. Divorciada há 2 anos de um casamento fracassado, sem filhos, Verônica depositava todas as suas fantasias em Rafael. Imaginava-se como a nova senhora Almeida, madrasta perfeita das sobrinhas, ocupando o lugar que sempre acreditou ser seu por direito. A chegada de Clara, porém, perturbou completamente esses planos. No início, Verônica não deu importância. Mais uma babá temporária, pensou. Passaria como todas as outras. Mas quando começou a notar mudanças na casa, mudanças no comportamento de Rafael, percebeu que algo estava diferente. Ele falava de Clara durante as visitas dela. Comentava sobre o progresso das meninas, sobre a atmosfera mais leve da casa. E pior, havia um brilho nos olhos dele quando mencionava a funcionária, um brilho que Verônica jamais vira direcionado a ela. Foi em uma tarde de sábado, quando chegou sem avisar para levar as sobrinhas ao parque, que Verônica testemunhou uma cena que ativou todos os seus alarmes. Rafael estava na sala com Clara e as gêmeas, os 4 sentados no tapete, construindo torres com blocos de madeira. Riam juntos, uma família improvisada, mas genuína. Rafael olhava para Clara com admiração evidente. As meninas, que sempre foram arredias com Verônica, estavam completamente à vontade. Verônica sentiu uma fúria fria subir pela espinha. Aquela intrusa estava tomando não apenas o espaço da irmã dela, mas também destruindo qualquer chance que ela, Verônica, tinha de conquistar Rafael. Não podia permitir. Não iria permitir. Começou discretamente. Visitava com mais frequência, sempre trazendo presentes caros para as sobrinhas, tentando competir pela atenção delas. Mas Sofia e Helena, acostumadas com a simplicidade autêntica de Clara, mostravam-se desinteressadas pelos brinquedos sofisticados. Preferiam as brincadeiras simples, as histórias inventadas, o carinho genuíno. Verônica, então, mudou de estratégia. Passou a fazer comentários sutis para Rafael, sempre quando Clara não estava por perto. Questionava se ele realmente conhecia o passado daquela mulher. Insinuava que talvez fosse perigoso confiar tanto em uma estranha. Sugeria que Mariana jamais aprovaria que uma desconhecida ocupasse o coração das filhas dela. Rafael, no entanto, não mordia a isca. Respondia educadamente que Clara era profissional exemplar, que as meninas nunca estiveram tão bem, que ele finalmente sentia paz em casa. Cada palavra era uma facada em Verônica. Ela precisava agir de forma mais drástica. Enquanto isso, dentro da casa, a transformação continuava. Clara trouxe Lucas, seu filho, para conhecer Rafael e as gêmeas em um domingo. Rafael insistira, dizendo que se Clara era parte daquela família agora, seu filho também seria bem-vindo. Lucas era um adolescente tímido, educado, com olhos inteligentes que carregavam a mesma mistura de dignidade e luta que a mãe tinha. Rafael conversou longamente com o garoto. Perguntou sobre a escola, sobre sonhos e planos futuros. Lucas falou sobre querer fazer faculdade de engenharia, mas sabia que seria difícil conseguir bolsa, que precisaria trabalhar para ajudar a mãe. Rafael ouviu atentamente e, ao final do dia, ofereceu algo inesperado. Se Lucas se dedicasse aos estudos, mantivesse boas notas, Rafael custearia sua educação superior quando chegasse a hora. Clara tentou recusar, dizendo que era demais, que não esperava aquilo, mas Rafael foi firme. Não era favor, era investimento. Ele acreditava no potencial do garoto e queria ajudar. Lucas olhou para a mãe com lágrimas nos olhos. Clara assentiu emocionada e agradeceu com voz embargada. Aquela tarde selou algo entre Rafael e Clara. Não era romance ainda, não era desejo físico, era algo mais profundo. Respeito mútuo, admiração genuína,
reconhecimento de valores compartilhados. Ambos haviam sofrido perdas devastadoras. Ambos lutavam para proteger quem amavam. E ambos começavam a perceber que talvez não precisassem lutar sozinhos. As gêmeas, testemunhas silenciosas dessa conexão crescente, floresciam. Sofia, antes calada e retraída, começou a falar mais, a expressar opiniões, a fazer perguntas sobre tudo. Helena, que vivia em constante estado de alerta, relaxou, permitiu-se ser criança. Pela primeira vez, as duas formaram vínculos saudáveis, não apenas com Clara, mas também com o pai. Rafael começou a participar ativamente da rotina. Acordava mais cedo para tomar café com as filhas. Levava-as à escola, algo que delegava antes. Participava das brincadeiras noturnas, criava histórias bobas que faziam as meninas rirem. E durante tudo isso, Clara estava presente, não como substituta da mãe, mas como ponte que reconectava aquela família. Certa noite, depois que as gêmeas dormiram, Rafael e Clara conversaram novamente na cozinha. Tornara-se hábito, aqueles momentos de partilha ao fim do dia. Rafael confessou que sentia culpa por estar começando a se sentir feliz de novo, como se isso fosse desonrar a memória de Mariana. Clara respondeu com a sabedoria simples que a caracterizava. Mariana certamente não gostaria de vê-lo sofrendo para sempre. Ela quereria que as filhas crescessem com um pai presente e que ele encontrasse paz. As palavras atingiram Rafael profundamente. Ele percebeu que Clara tinha razão. Mariana, que amava a vida com intensidade, que ria fácil e perdoava rápido, jamais desejaria que ele se condenasse a uma existência congelada. Ela quereria que ele vivesse, que cuidasse das filhas, que encontrasse alegria novamente. Naquele momento, Rafael olhou para Clara de forma diferente. Viu não apenas a funcionária dedicada, mas a mulher forte, íntegra, que trouxera luz onde só havia escuridão. Sentiu um impulso de estender a mão, tocar a dela, agradecer de forma mais íntima. Mas conteve-se. Ainda era cedo, ainda havia barreiras a serem atravessadas, ainda era preciso cautela. Clara também sentiu algo naquela troca de olhares, um calor discreto, uma possibilidade tímida. Mas ela conhecia seu lugar, sabia da distância social que os separava, entendia que aquilo poderia ser apenas gratidão dele, nada mais. Guardou aquela sensação para si e mudou de assunto, voltando a falar sobre as meninas, sobre planos para a semana seguinte. Os meses passaram. A primavera chegou a São Paulo, trazendo flores aos jardins da mansão. Clara plantou um canteiro de girassóis com a ajuda das gêmeas, explicando que girassóis sempre buscam a luz, sempre encontram o sol, mesmo nos dias nublados. Rafael observava pela janela do escritório, encantado com a metáfora simples, mas profunda. A empresa prosperava. Rafael voltara a se dedicar com clareza mental. Sem o peso constante da culpa, conseguia pensar melhor, decidir com mais precisão. Os funcionários notaram a mudança, comentavam que o patrão estava diferente, mais acessível, mais humano. Rafael sabia que aquilo era reflexo direto do que acontecia em casa, mas enquanto tudo melhorava dentro da mansão, Verônica planejava seu golpe, observava, anotava, buscava brechas. Precisava de algo concreto, algo que colocasse Clara em descrédito de forma irreversível. E então surgiu a oportunidade perfeita. A família Almeida tinha um broche antigo, herança de 4 gerações, uma peça de ouro com esmeraldas que pertencera à bisavó de Rafael. Mariana costumava usar em ocasiões especiais, e após a partida dela, Rafael guardou o broche em um estojo, dentro de uma gaveta do quarto. Não era o item mais valioso da casa em termos monetários, mas tinha imenso valor sentimental. Verônica sabia disso, e sabia também que aquele broche seria a arma perfeita. Em uma de suas visitas, quando Clara estava ocupada com as meninas no jardim, Verônica subiu ao quarto de Rafael sob pretexto de buscar um lenço que alegou ter esquecido em visita anterior. Pegou o broche discretamente e escondeu em sua própria bolsa. Esperou alguns dias. Então retornou à casa, dessa vez para um jantar que ela mesma propôs, dizendo que queria comemorar o aniversário de Mariana, que seria na semana seguinte.
Rafael aceitou, tocado pela lembrança. Convidou Clara para participar. Afinal, ela era parte daquela família agora. Clara hesitou, sentindo que não era seu lugar, mas cedeu diante da insistência de Rafael e das gêmeas que queriam que ela ficasse. O jantar foi preparado por Clara e pela cozinheira, uma refeição simples, mas saborosa. Verônica chegou impecável, vestido de grife, cabelo e maquiagem perfeitos, joias caras adornando o pescoço e pulsos. Sentou-se à mesa com postura estudada, representando o papel de cunhada enlutada e família dedicada. Durante o jantar, Verônica conversou amenidades, elogiou a comida, brincou com as sobrinhas, mas seus olhos estavam sempre em movimento, calculando, esperando o momento certo. Quando a sobremesa foi servida, ela executou a primeira parte do plano. Levantou-se dizendo que queria mostrar às sobrinhas um colar que pertencera à mãe delas, que estava em sua bolsa. Foi até o sofá onde havia deixado a bolsa, abriu-a teatralmente e começou a procurar. Então, com expressão confusa, revirou tudo, olhou ao redor, voltou a procurar. Rafael perguntou se estava tudo bem. Verônica respondeu que não encontrava o colar, que tinha certeza de tê-lo colocado ali. Pediu licença e foi até o carro verificar. Voltou alguns minutos depois, agora visivelmente perturbada, dizendo que o colar não estava em lugar nenhum. Rafael sugeriu que talvez ela tivesse esquecido em casa. Verônica balançou a cabeça, insistindo que tinha certeza absoluta de ter trazido. Então, como se uma ideia terrível tivesse cruzado sua mente, disse que precisava verificar outra coisa. Subiu rapidamente ao quarto de Rafael, ignorando o protesto educado dele. Minutos depois, desceu pálida, com o estojo vazio nas mãos. O broche da família sumira. Verônica olhou ao redor, deixando o silêncio pesar, até que seus olhos pousaram sobre Clara, que estava recolhendo pratos na cozinha, alheia ao drama que se desenrolava. Com voz trêmula, carregada de insinuação, Verônica perguntou se mais alguém tinha acesso ao quarto. Rafael respondeu que apenas Clara, que limpava e organizava a casa. Verônica então sugeriu, com falsa relutância, que talvez fosse prudente verificar se nada mais havia desaparecido. Clara, percebendo que falavam dela, aproximou-se da sala. Perguntou se havia algum problema. Verônica, com maestria manipuladora, explicou que alguns itens valiosos estavam desaparecidos e que, embora fosse doloroso sugerir, talvez fosse necessário verificar os pertences dos funcionários. A acusação velada caiu como bomba. Clara empalideceu, compreendendo imediatamente a gravidade da situação. Rafael ficou em silêncio, dividido entre a confiança que depositara em Clara e a dúvida plantada por Verônica. As gêmeas, sentindo a tensão, começaram a choramingar. Clara, com voz firme, mas claramente abalada, disse que não. Tinha nada a esconder, que podiam revistar suas coisas. Verônica, fingindo constrangimento, sugeriu que seria melhor verificar discretamente, sem alarmes. Rafael, perturbado, concordou. Foram até a pequena bolsa que Clara trazia diariamente. Verônica, com dedos trêmulos de falsa apreensão, abriu o zíper principal. Nada. Abriu os bolsos laterais. Vazio. Então, como se relutante, mas obrigada pela situação, abriu o bolso interno, aquele pequeno compartimento que Clara usava para guardar documentos. E lá estava, o broche de esmeraldas brilhando sob a luz da sala. O silêncio que se seguiu foi devastador. Clara olhou para o broche com expressão de choque absoluto, incapaz de processar como aquilo fora parar ali. Verônica deu um passo atrás, levando a mão à boca em gesto de horror perfeitamente ensaiado. Rafael ficou paralisado, olhando para Clara, para o broche, tentando compreender. Clara tentou falar, dizer que não sabia como aquilo acontecera, que jamais roubaria, que precisavam acreditar nela. Mas as palavras saíam atropeladas, desesperadas, e Rafael, tomado por uma mistura de dor, traição e raiva, ergueu a mão pedindo silêncio. Com voz gelada, controlada apenas pelo esforço imenso de não explodir diante das filhas, Rafael disse que não queria ouvir explicações. Disse que confiara nela, que abrira sua casa, que permitira que ela se aproximasse das crianças.
e que aquela traição era imperdoável. Clara tentou novamente, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas Rafael foi implacável. Ordenou que ela pegasse suas coisas e saísse imediatamente. Verônica, com expressão de falsa compaixão, ofereceu-se para acompanhar Clara até a saída, garantindo que não levasse mais nada. As gêmeas, sem entender completamente, mas sentindo o desespero, começaram a chorar. Sofia gritou o nome de Clara. Helena correu para abraçá-la, mas Verônica interceptou as meninas com delicadeza firme, dizendo que tudo ficaria bem, que a titia cuidaria delas. Clara foi conduzida, saída como criminosa. Pegou sua bolsa, agora violada e contaminada pela acusação, e cruzou o portão da mansão pela última vez. Verônica fechou o portão com satisfação mal disfarçada. Rafael permaneceu na sala, olhando para o broche em suas mãos, sentindo como se o mundo tivesse desmoronado novamente. Naquela noite, Sofia e Helena choraram até a exaustão. Recusaram-se a comer, a tomar banho, a aceitar qualquer consolo. Verônica tentou acalmá-las, mas as meninas a rejeitaram com veemência. Queriam Clara. Só Clara. Rafael trancou-se no escritório, bebeu mais do que devia, tentou processar o que acontecera. Parte dele queria acreditar que houve um erro, que Clara era inocente. Mas o broche estava ali, incontestável, dentro da bolsa dela. Como explicar? Como justificar? A culpa voltou com força total. Culpa por ter confiado, por ter se aberto, por ter permitido que alguém se aproximasse novamente. Mariana era a única em quem ele podia confiar verdadeiramente, e ela se fora. Tentar de novo fora um erro doloroso e caro. Nos dias seguintes, a casa voltou ao estado anterior, mas pior. As gêmeas entraram em greve emocional. Não falavam, mal comiam, passavam horas chamando por Clara, perguntando quando ela voltaria. Verônica tentava ocupar o espaço, mas sua presença só aumentava a rejeição das meninas. Rafael contratou uma nova babá, uma profissional com currículo extenso. Ela durou 3 dias antes de pedir demissão, dizendo que nunca vira crianças tão devastadas, que aquilo estava além de sua capacidade. Uma segunda foi contratada. Durou menos ainda. Rafael observava as filhas definharem emocionalmente e sentia o peso da culpa triplicar. Havia expulsado a única pessoa que conseguira alcançá-las, a única que trouxera luz para aquela casa. Mas como voltar atrás? Como admitir que talvez tivesse errado? Verônica visitava diariamente, sempre solícita, sempre oferecendo ajuda. Mas Rafael começava a sentir um desconforto crescente com a presença dela. Havia algo forçado, algo excessivo em sua dedicação. E as meninas, tão sensíveis, pareciam sentir o mesmo. Foi em uma noite particularmente difícil, com Sofia tendo pesadelos e Helena se recusando a dormir, que Rafael ouviu algo que o fez parar. Passou em frente ao quarto das gêmeas e escutou vozes baixas. Aproximou-se da porta entreaberta e viu as 2 meninas ajoelhadas ao lado da cama, mãozinhas juntas, sussurrando uma oração. Era a oração que Clara ensinara a elas, aquela prece simples que faziam toda noite antes de dormir. E agora, sozinhas, abandonadas, as meninas oravam pedindo que Clara voltasse, que Deus cuidasse dela, que tudo ficasse bem de novo. Rafael sentiu o coração partir. Ali estavam suas filhas, as crianças que ele mal conseguia amar por causa da própria dor, demonstrando mais fé, mais pureza, mais capacidade de perdoar do que ele algum dia tivera. E estavam orando por alguém que ele expulsara sem sequer permitir defesa adequada. Pela primeira vez desde aquela noite terrível, Rafael permitiu-se questionar. E se Clara fosse inocente? E se houvesse outra explicação? E se ele tivesse cometido uma injustiça irreparável? Decidiu investigar. No dia seguinte, revisou as gravações das câmeras de segurança da casa, algo que não fizera antes por considerar a evidência do broche suficiente. Passou horas analisando os vídeos da semana anterior ao jantar. E então encontrou uma cena que mudaria tudo. A gravação mostrava o corredor do 2º andar, com visão parcial da porta do quarto de Rafael. Era uma terça-feira, 3 dias antes do jantar fatídico. O horário marcava 14h20.
Clara estava no jardim com as gêmeas. Rafael vira através da janela do escritório. A casa parecia vazia no andar superior. Então, na tela, Verônica apareceu. Subiu as escadas com passos apressados, mas silenciosos. Olhou ao redor como se verificasse se estava sozinha e entrou no quarto de Rafael. Permaneceu lá dentro por menos de 2 minutos. Quando saiu, trazia algo pequeno na mão, algo que ela rapidamente escondeu na bolsa. A câmera não captava detalhes, mas o contexto era inequívoco. Rafael pausou a gravação, rebobinou, assistiu novamente. E de novo. E mais uma vez. Não havia dúvida possível. Verônica entrara no quarto, pegara o broche e escondera. Tudo planejado, tudo premeditado. A manipulação, a armação, a destruição de Clara. Tudo obra de Verônica. A raiva que Rafael sentiu naquele momento era diferente de qualquer coisa que experimentara antes. Não era a explosão súbita, mas uma fúria fria, controlada, devastadora. Verônica não apenas armara para Clara, mas usara a memória de Mariana, usara as sobrinhas, usara a confiança dele para executar um plano cruel e calculado. E ele, Rafael, caíra como um idiota. Acreditara sem questionar, condenara sem investigar, expulsara uma mulher inocente sem sequer permitir que ela se defendesse adequadamente. A culpa que sentira pela morte de Mariana era nada comparada à culpa que agora o esmagava. Pegou o celular, tentou ligar para Clara. O número que ela deixara não completava a chamada. Tentou de novo o mesmo resultado. Percebeu que Clara provavelmente cancelara o chip sem dinheiro para manter a linha após perder o emprego. O desespero aumentou. Rafael sabia que precisava encontrá-la, pedir perdão de joelho se fosse necessário, desfazer o dano que causara. Mas não tinha o endereço completo dela. Apenas sabia que morava na Zona Leste, em algum bairro simples. Tentou lembrar de conversas, de detalhes que Clara mencionara casualmente. Então se lembrou de Lucas. O menino estudava em uma escola pública. Clara comentara o nome uma vez. Rafael vasculhou a memória, até recuperar a informação. Escola Estadual Professor João da Silva, na Vila Matilde. Era um começo. No dia seguinte, Rafael cancelou todas as reuniões. Deixou as gêmeas com uma babá temporária, sob supervisão rigorosa de Dona Irene, e saiu antes do amanhecer. Dirigiu até a Zona Leste, um trajeto de mais de 1 hora no trânsito paulistano. Chegou à escola pouco antes do horário de entrada dos alunos. Ficou no carro, observando os estudantes chegarem. Uniformes surrados, mochilas remendadas. Rostos jovens que carregavam responsabilidades precoces. Rafael, acostumado com o mundo protegido da elite paulistana, sentiu um desconforto profundo ao confrontar aquela realidade tão distante da sua. Então viu Lucas. O menino descia de um ônibus lotado, caminhando com a mesma dignidade que a mãe tinha. Rafael saiu do carro e o chamou. Lucas virou-se, surpreso ao reconhecer o patrão da mãe. Aproximou-se com cautela. Rafael perguntou se podiam conversar. Lucas, com expressão fechada, perguntou o que ele queria. Rafael explicou que precisava encontrar Clara, que havia cometido um erro terrível, que tinha provas de que ela era inocente. Lucas fitou-o com olhos que pareciam muito mais velhos do que 15 anos, olhos que já haviam visto sofrimento demais. O menino perguntou por que deveria acreditar nele, por que deveria revelar onde a mãe estava. Rafael não tinha resposta boa, apenas disse a verdade, que errara, que estava arrependido, que queria consertar. Lucas ficou em silêncio por longos segundos. Então, talvez vendo sinceridade genuína no desespero de Rafael, ou talvez apenas cansado de ver a mãe sofrer, anotou o endereço em um papel. Era uma rua estreita em um bairro chamado São Mateus, distante dali. Lucas avisou que a mãe provavelmente não quereria recebê-lo, que ela estava destruída, que mal saía da cama desde que fora expulsa da mansão. Rafael agradeceu, prometeu que faria as coisas certas e partiu. A viagem até São Mateus foi longa. Rafael atravessou uma São Paulo que ele desconhecia, com ruas esburacadas, casas simples, comércio popular, gente lutando para sobreviver. Sentiu vergonha da própria ignorância, da bolha em que sempre vivera. Encontrou o endereço.
Um sobrado pequeno, pintura descascada, grades nas janelas. Respirou fundo e tocou a campainha. Ninguém atendeu. Tocou novamente. Silêncio. Estava prestes a desistir quando ouviu passos arrastados do outro lado da porta. A porta entreabriu. Clara apareceu, e Rafael mal a reconheceu. O rosto estava inchado de tanto chorar. Olheiras profundas, cabelo desgrenhado, roupas amassadas. Ela parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Quando viu Rafael, sua expressão passou por várias emoções: surpresa, dor, raiva e, finalmente, uma exaustão resignada. Rafael começou a falar, as palavras saindo atropeladas. Disse que descobrira a verdade, que Verônica armara tudo, que tinha as gravações como prova. Clara ouviu em silêncio, sem expressão, como se as palavras não a alcançassem mais. Quando Rafael terminou, esperando alguma reação, Clara simplesmente perguntou o que ele esperava que ela fizesse com aquela informação. A voz dela estava vazia, desprovida da serenidade que a caracterizava. Rafael disse que queria que ela voltasse, que as meninas estavam sofrendo, que ele estava arrependido. Clara riu, um riso amargo e triste. Perguntou se ele achava que era tão simples assim, se ele imaginava que poderia destruí-la e depois consertar tudo com um pedido de desculpas. Disse que ele a humilhara, que tratara ela como ladra diante de todos, que sequer permitira que se defendesse. E que, pior de tudo, ele nem sequer confiara nela, nem por um segundo cogitara que talvez houvesse outra explicação. As palavras atingiram Rafael como socos. Cada uma era verdadeira, justa, merecida. Ele não tinha defesa, não tinha justificativa. Apenas disse, com voz embargada, que ela tinha razão, que ele não merecia perdão, mas que imploraria de joelhos se fosse preciso, porque as filhas dele precisavam dela, porque ele destruíra tudo de novo e não sabia como consertar. Clara fechou os olhos, lágrimas silenciosas escorrendo. Disse que não podia, que estava cansada demais, que já sofrera demais na vida para se colocar novamente em situação de ser rejeitada e ferida. Rafael começou a insistir, mas foi interrompido por um som vindo da rua. Um carro havia estacionado atrás do dele, e de dentro do carro, duas figurinhas pequenas saltaram, correndo. Sofia e Helena, que haviam seguido o pai escondidas no banco de trás do carro, coberto com uma manta, correram pelo portão aberto direto para Clara. As meninas se jogaram nos braços dela, chorando, falando ao mesmo tempo, dizendo que tinham saudades, que queriam que ela voltasse, que nada estava bom sem ela. Clara, pega completamente de surpresa, caiu de joelhos abraçando as gêmeas e finalmente desabou. Chorou com elas, apertou-as contra o peito, sussurrou que também sentia falta, que também sofrera. Rafael observava a cena, o coração partido e recomposto ao mesmo tempo. Dona Irene desceu do carro, visivelmente preocupada. Explicou que as meninas haviam insistido, que ela tentara impedir, mas elas ameaçaram fazer escândalo, então achou melhor trazê-las com segurança. Clara olhou para Rafael por cima das cabeças das meninas. Havia tantas emoções naquele olhar, dor, raiva, mas também algo mais suave, algo que resistia apesar de tudo. Rafael se aproximou devagar, ajoelhou-se ao lado do grupo e, pela primeira vez em sua vida adulta, chorou abertamente. Pediu perdão, para Clara, para as filhas, para si mesmo. Disse que fora covarde, que deixara a dor passada controlar suas ações presentes, que machucara quem não merecia ser machucada. Disse que se Clara jamais conseguisse perdoá-lo, ele entenderia, mas que precisava que ela soubesse. Ela transformara aquela casa, transformara aquelas crianças e, de certa forma, transformara ele também. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Sofia, com sua voz infantil mas surpreendentemente sábia. A menina olhou para Clara e disse que a titia Verônica era má, que ela não gostava delas de verdade, que só Clara era boa. Helena concordou, dizendo que só queria Clara de volta. Clara olhou para as duas meninas, depois para Rafael. Viu um homem quebrado, arrependido genuinamente, não pelo orgulho ferido, mas pela dor que causara. Viu as gêmeas, as crianças que aprendera a amar como se fossem suas,
desesperadas e perdidas, e sentiu, apesar da mágoa, que talvez houvesse espaço para a reconstrução. Não disse que perdoava, não disse que voltaria imediatamente. Apenas disse que precisava de tempo, que precisava processar, que a ferida era profunda demais para cicatrizar com palavras, mas concordou em ouvir, em considerar, em não fechar completamente a porta. Rafael aceitou aquilo como a bênção que era. Não insistiu, não pressionou. Apenas agradeceu, secou as lágrimas das filhas e prometeu a Clara que provaria, de todas as formas possíveis, que ela poderia confiar novamente. Nos dias seguintes, Rafael tomou providências. Primeiro confrontou Verônica. Convocou-a para uma reunião na casa sem explicar o motivo. Quando ela chegou, confiante e sorridente, encontrou Rafael com expressão gélida, laptop aberto mostrando a gravação. Verônica tentou negar, depois justificar, depois culpar Clara por ter seduzido Rafael, por ter tomado o lugar que deveria ser dela. Rafael ouviu tudo com repulsa crescente. Então, com voz controlada, mas implacável, disse que ela estava proibida de se aproximar da casa, das sobrinhas, dele, que se tentasse qualquer contato, ele revelaria publicamente o que ela fizera, destruindo qualquer reputação que ela ainda tivesse. Verônica saiu furiosa, ameaçando processos, vingança, mas Rafael não se abalou. Tinha as provas, tinha testemunhas e, mais importante, tinha clareza moral. Verônica desapareceu da vida deles, deixando para trás apenas o rastro de destruição que causara. Depois, Rafael visitou Clara novamente, dessa vez com um presente diferente. Levou um advogado que preparara um documento formal se retratando das acusações, isentando Clara de qualquer culpa e oferecendo compensação financeira pelos danos morais. Clara leu o documento com atenção, auxiliada pelo advogado que Rafael também contratara para representá-la, garantindo que ela não seria pressionada ou manipulada. Ela aceitou a retratação formal, mas recusou o dinheiro. Disse que não queria ser compensada financeiramente, que aquilo não consertava a humilhação. O que ela queria, se é que queria algo, era uma garantia de que nunca mais seria tratada daquela forma, de que sua dignidade seria respeitada. Rafael concordou, compreendendo que Clara não estava sendo difícil, estava apenas protegendo a si mesma de mais feridas. Prometeu por escrito e com testemunhas que, se ela concordasse em voltar, seria tratada não como funcionária descartável, mas como parte essencial daquela família. As gêmeas visitavam Clara diariamente, trazidas por Dona Irene. Passavam tardes na casa simples, brincando no quintal pequeno, ajudando Clara a cuidar de vasos de plantas, ouvindo histórias. E lentamente, muito lentamente, Clara começou a cicatrizar. Lucas observava tudo com atenção. Conversou longamente com a mãe, disse que via o arrependimento genuíno de Rafael, que via como as meninas sofriam sem ela, que talvez valesse a pena dar uma segunda chance, mas deixou claro: a decisão era dela e ele apoiaria qualquer escolha que ela fizesse. Foi em uma tarde chuvosa típica do verão paulistano que Clara finalmente tomou sua decisão. Rafael havia ido visitá-la sozinho, sem as meninas, sem pressão, apenas para conversar, para mostrar que respeitava o tempo dela. Sentados na pequena sala, com o barulho da chuva no telhado, Clara disse que havia pensado muito, orado muito, buscado orientação. Disse que a mágoa ainda estava lá, que a confiança estava abalada, mas que acreditava em segundas chances, acreditava em redenção, e que, principalmente, não conseguia ignorar o amor que sentia pelas gêmeas. Disse que voltaria, mas com condições. Queria respeito. Queria ser ouvida quando tivesse preocupações. Queria que sua palavra tivesse peso. E queria que Lucas fosse acolhido de verdade, não como caridade, mas como parte daquela família estendida. Rafael aceitou todas as condições sem hesitar. Mais do que isso, ofereceu a Clara um contrato formal, com salário justo, direitos trabalhistas, férias remuneradas, tudo documentado e legal. Ofereceu também uma casa, uma propriedade menor que ele tinha em um bairro próximo à mansão, para que Clara e Lucas morassem com dignidade, sem depender de favores.
Clara ficou surpresa com a oferta. Rafael explicou que não era favor, era reconhecimento do valor dela, era garantir que ela tivesse estabilidade, que não dependesse exclusivamente dele para sobreviver. Dessa forma, ela teria autonomia, escolha real. Se um dia decidisse sair, poderia fazer isso sem medo de ficar desamparada. Aquela atitude tocou Clara profundamente. Mostrava que Rafael aprendera, que compreendera os erros, que estava genuinamente mudado. Ela aceitou, não por necessidade, mas por escolha consciente. A volta de Clara à mansão foi celebrada pelas gêmeas como se fosse Natal e aniversário juntos. Elas prepararam desenhos, fizeram uma faixa de boas-vindas com a ajuda de Dona Irene, encheram o quarto que Clara ocuparia de flores do jardim. Quando Clara entrou pela porta, Sofia e Helena correram para abraçá-la, e dessa vez não havia mais tristeza, apenas alegria. A casa, que voltara a ser fria e silenciosa, encheu-se de vida novamente. Mas agora era diferente. Não era mais apenas Clara trazendo luz, era toda a família, incluindo Rafael, escolhendo ativamente ser presentes, ser vivos. Rafael observava tudo com gratidão profunda. Sabia que ainda havia um caminho longo pela frente, que reconstruir confiança levaria tempo, que as cicatrizes não desapareceriam da noite para o dia. Mas pela primeira vez desde que perdera Mariana, sentia que havia futuro, que havia esperança verdadeira. Naquela noite, após as gêmeas dormirem embaladas pela voz de Clara, cantando as canções que tanto amavam, Rafael e Clara conversaram na cozinha, retomando o ritual que haviam estabelecido antes da tragédia. Havia um desconforto inicial, uma cautela de ambos os lados, mas gradualmente a conversa fluiu. Falaram sobre os dias difíceis, sobre as lições aprendidas, sobre como ambos haviam crescido através da dor. Rafael admitiu que jamais imaginara que perdoaria a si mesmo pelo que fizera, mas que a generosidade de Clara em dar uma segunda chance estava ensinando-o sobre graça, sobre misericórdia. Clara disse que também aprendera que às vezes é preciso lutar por si mesma, que dignidade não é algo que se perde quando os outros te tratam mal, mas algo que se carrega internamente. Disse que a dor a fortalecera, que agora sabia seu valor de forma mais profunda. E ali, na cozinha daquela mansão que fora túmulo e estava se tornando lar, dois corações feridos começaram lentamente a se curar juntos. Não era romance ainda, não era paixão. Era algo mais sólido, respeito conquistado através do fogo, confiança reconstruída tijolo por tijolo, uma fundação que talvez pudesse sustentar algo bonito no futuro. A vida retomou um ritmo novo. Lucas começou a frequentar a casa nos finais de semana, estudando na biblioteca enquanto Clara cuidava das meninas. Rafael contratou um professor particular para auxiliar o menino com matemática e física, preparando-o para os vestibulares futuros. Uma amizade inesperada nasceu entre o empresário e o adolescente, baseada em conversas sobre livros, sobre sonhos, sobre superação. As gêmeas floresceram ainda mais. Com a segurança emocional restaurada, Sofia revelou talento para desenho, passava horas criando histórias em quadrinhos coloridas. Helena descobriu amor por música e Rafael comprou um pequeno teclado para que ela pudesse explorar aquele interesse. Clara, livre da instabilidade financeira que a perseguira a vida toda, começou a sonhar também. Matriculou-se em um curso de pedagogia noturno, querendo formalizar o conhecimento que já tinha por experiência. Rafael apoiou entusiasticamente, reorganizando horários para que ela pudesse estudar. E quanto a Rafael, ele transformou-se. Não abandonou os negócios, mas aprendeu a balancear. Passou a chegar cedo, a priorizar jantares em família, a estar presente de verdade. Procurou terapia, algo que sempre evitara, e começou a processar a perda de Mariana de forma saudável, honrando a memória dela não através de culpa perpétua, mas através de vida plena. Lentamente, quase imperceptivelmente, a distância entre Rafael e Clara começou a diminuir. Não por decisão consciente, mas por gravitação natural. Os olhares demoravam um segundo a mais. As conversas noturnas estendiam-se madrugada adentro. As mãos se encontravam casualmente ao passar um prato,
ao alcançar o mesmo livro, e o toque não era mais retraído imediatamente. Nenhum dos dois apressou o processo. Ambos haviam aprendido que o que é verdadeiro não precisa ser forçado, que o que é sólido se constrói devagar. E assim, sem declarações dramáticas ou gestos grandiosos, um afeto profundo e verdadeiro começou a florescer entre eles, prometendo que o próximo capítulo daquela história seria sobre reconstrução completa, sobre amor que nasce das cinzas, sobre família que se escolhe com o coração. Os meses que se seguiram trouxeram uma primavera emocional para aquela casa que já conhecera tanto inverno. A mansão nos Jardins de São Paulo não mudara fisicamente, continuava com sua arquitetura imponente e acabamentos refinados, mas o que acontecia dentro daquelas paredes era radicalmente diferente do que fora nos últimos anos. Rafael acordava cedo agora, não por obrigação ou fuga, mas por genuíno desejo de participar da rotina matinal. Preparava café enquanto ouvia Clara cantarolando no andar de cima, acordando as gêmeas com a suavidade que se tornara a marca registrada dela. O aroma de café fresco misturado com o perfume de flores que Clara sempre mantinha em vasos pela casa criava uma atmosfera de lar verdadeiro. Sofia e Helena, agora com 4 anos, eram crianças completamente diferentes daquelas meninas destroçadas de antes. Conversavam sem parar, faziam perguntas sobre tudo, demonstravam curiosidade insaciável pelo mundo. Tinham começado na educação infantil de uma escola particular, e as professoras constantemente elogiavam o desenvolvimento emocional saudável das duas. A grande mudança, porém, era visível na forma como se relacionavam com o pai. Rafael não era mais aquela figura distante que passava rápido pelos corredores. Era presença constante, participativa, afetiva. Carregava as meninas nos ombros, inventava brincadeiras bobas, lia histórias fazendo vozes diferentes para cada personagem. Ria muito, algo que não fazia há anos. Clara observava aquela transformação com sentimentos misturados. Alegria por ver Rafael finalmente presente na vida das filhas. Orgulho por ter sido catalisadora dessa mudança. E algo mais, algo que ela tentava ignorar, mas crescia inevitavelmente. Uma atração profunda que ia muito além do respeito profissional ou da gratidão. Rafael sentia o mesmo, talvez com ainda mais intensidade. Pegava-se observando Clara quando ela não percebia, notando detalhes. A forma como prendia o cabelo quando estava concentrada, o jeito que sorria quando as meninas faziam algo engraçado, a paciência infinita com que explicava coisas simples, com sabedoria profunda. Ela era bonita, mas não da forma convencional que ele estava acostumado. Bonita por dentro, de uma beleza que emanava de caráter sólido e bondade genuína. Mas ambos hesitavam. Clara por medo de ser ferida novamente, de ultrapassar limites que poderiam destruir a estabilidade conquistada. Rafael, por medo de estragar tudo, de parecer que estava aproveitando-se da posição, de desrespeitar a memória de Mariana. Foi Lucas, com a perspicácia de quem observa de fora, que primeiro notou a tensão crescente entre a mãe e Rafael. Em uma noite de domingo, quando voltavam para a casa que agora ocupavam próxima à mansão, um imóvel confortável que Rafael de fato cedera a eles, Lucas comentou casualmente que Rafael parecia gostar muito da mãe. Clara ficou sem jeito, tentou mudar de assunto, mas Lucas insistiu com a franqueza que só adolescentes têm. Disse que via como Rafael olhava para ela, como arrumava desculpas para estar perto, como ficava diferente quando ela estava no ambiente. Perguntou à mãe se ela gostava dele também. Clara, depois de longa hesitação, admitiu que sim, mas que a situação era complicada. Havia a diferença social, a história dolorosa entre eles, o medo de arriscar o emprego e a estabilidade que finalmente conquistara. Lucas, com sabedoria surpreendente para seus 15 anos, disse que talvez ela merecesse pensar em felicidade também, não apenas em estabilidade. Aquela conversa ficou martelando na cabeça de Clara nos dias seguintes. Será que tinha direito de desejar mais? Será que podia arriscar o equilíbrio conquistado em nome de sentimentos? Será que Rafael sentia o mesmo ou ela estava projetando?
Do outro lado, Rafael lutava com dilemas parecidos. Conversou com seu terapeuta, Dr. Henrique, um psicólogo experiente que o acompanhava desde que iniciara o processo de cura emocional. O terapeuta o fez questões difíceis. Você está confundindo gratidão com amor? Está buscando substituir Mariana? Ou isso é sentimento genuíno por quem Clara é? Rafael passou semanas refletindo. Concluiu que não estava confundindo. Clara não era substituta de Mariana, eram mulheres completamente diferentes. Mariana fora espontânea, efusiva, sonhadora. Clara era serena, prática, com os pés firmes no chão. E ele amava justamente aquilo que fazia Clara ser Clara. A força tranquila, a sabedoria prática, a bondade sem pretensões. Mas como declarar isso sem parecer que estava abusando da posição? Como ser honesto sem pressionar? A resposta veio de forma inesperada, através das gêmeas. Em uma tarde de sábado, Sofia e Helena estavam desenhando na sala enquanto Rafael trabalhava em alguns documentos e Clara organizava a biblioteca. As meninas, no jeito conspiratório que crianças têm, começaram a sussurrar entre si, rindo baixinho. Então Sofia, sempre a mais desinibida, aproximou-se de Rafael e perguntou: "Pai, você gosta da Clara?" Rafael engasgou com o café, sem saber como responder. Helena se juntou à irmã e completou: "A gente acha que vocês deviam namorar. Aí a Clara seria nossa mãe de verdade." O silêncio que se seguiu foi imenso. Clara, que ouvira tudo da biblioteca, ficou paralisada, sem saber se deveria aparecer ou permanecer escondida. Rafael olhou para as filhas, para aquelas crianças que um dia ele mal conseguia abraçar e que agora eram seu centro, e decidiu ser honesto. Disse que sim, gostava muito de Clara, que ela era pessoa especial, que trouxera luz para a vida deles, que fazia o papai se sentir feliz novamente, mas que eram coisas de adultos, complicadas, que não dependiam só de gostar. Sofia, com a simplicidade infantil, perguntou por que não. Se ele gostava dela e ela gostava dele, por que não ficavam juntos? Rafael tentou explicar sobre respeito, sobre diferenças, sobre não querer pressionar. Mas as palavras soavam fracas até para ele mesmo. Clara, ouvindo da biblioteca, sentiu lágrimas descerem. Deu alguns passos e apareceu na porta da sala. O olhar que trocou com Rafael naquele momento disse tudo o que palavras não conseguiriam. Havia medo ali, mas também havia esperança. Havia cautela, mas também desejo. As gêmeas, percebendo a tensão adulta, discretamente subiram para o quarto dizendo que iam brincar. Aquilo deixou Rafael e Clara sozinhos, frente a frente, sem mais desculpas ou distrações. Rafael falou primeiro. Disse que vinha lutando contra aquilo há meses, mas que não conseguia mais negar. Que quando acordava, o primeiro pensamento era em vê-la. Que quando as coisas boas aconteciam, queria compartilhar com ela antes de qualquer um. Que ela o fazia querer ser versão melhor de si mesmo. Mas que entendia se ela não sentisse o mesmo, se quisesse manter as coisas como estavam, se o passado doloroso pesasse demais. Clara ouviu tudo com o coração acelerado. Então, com a coragem que sempre puxava de algum lugar profundo quando era necessário, respondeu que também sentia, que acordava feliz, sabendo que o veria durante o dia, que as conversas noturnas eram o momento que mais esperava, que quando ele sorria, ela sentia calor no peito, mas que tinha medo, muito medo, de que fosse ilusão, de que a diferença entre eles fosse grande demais, de que ela não fosse suficiente. Rafael atravessou a sala em 3 passos. Ficou próximo dela, mas sem tocar, respeitando o espaço. Disse que Clara era mais do que suficiente, que ensinara coisas que nenhuma formação ou fortuna ensina, que o valor de uma pessoa não se mede por conta bancária ou sobrenome. Disse que tinha medo também, medo de estragar o que conquistaram, medo de não merecer a chance que ela lhe dera. Então Clara fez algo que surpreendeu ambos. Estendeu a mão e tocou o rosto dele, gesto suave, mas carregado de significado. Rafael cobriu a mão dela com a sua, e ali ficaram, apenas sentindo aquele momento, aquele reconhecimento mútuo de que algo verdadeiro e importante estava nascendo. Não se beijaram naquele dia,
Não declararam amor eterno ou fizeram promessas grandiosas. Apenas concordaram silenciosamente em permitir que aquilo crescesse no próprio tempo, sem pressa, com respeito e honestidade. Nos meses seguintes, o relacionamento entre Rafael e Clara floresceu com a naturalidade de algo que sempre deveria ter existido. Começaram a sair juntos, jantares discretos em restaurantes simples que Clara gostava, caminhadas em parques, conversas intermináveis sobre tudo e nada. Rafael descobriu um mundo novo através dos olhos de Clara. Ela o levou a lugares que ele jamais frequentaria, feiras livres onde negociava preços de frutas, igrejas pequenas onde a fé era vivida com intensidade, festas de bairro onde todos se conheciam. Ele se sentia deslocado no início, mas Clara o ensinou a ver beleza naquela simplicidade, valor naquelas conexões humanas autênticas. Clara, por sua vez, aprendeu com Rafael sobre planejamento, sobre transformar sonhos em metas alcançáveis. Ele a ajudou a organizar finanças de forma que ela tivesse segurança futura, investiu em educação dela sem paternalismo, tratava-a como igual capaz, não como projeto de caridade. Lucas aprovava completamente, via a mãe feliz de forma que não via desde antes do pai dele partir. Desenvolveu também relação forte com Rafael, que se tornara mentor e amigo. Rafael ajudava com estudos, aconselhava sobre escolhas futuras, mas sempre respeitando que o menino tinha mãe e que ele, Rafael, não estava tentando substituir ninguém. As gêmeas estavam extasiadas. Chamavam Clara de mãe do coração, uma expressão que inventaram sozinhas e que derretia Clara toda vez. Sofia desenhava família com 5 pessoas: papai, Clara, Helena, ela mesma e Lucas. Helena compunha musiquinhas bobas sobre amor e família. Foi em uma noite de lua cheia, 6 meses depois daquela conversa na sala, que Rafael formalizou o relacionamento. Não fez pedido extravagante, não contratou mariachis ou encheu o lugar de rosas. Simplesmente, após jantar tranquilo em casa com as crianças, convidou Clara para caminhar pelo jardim. Sob o céu estrelado de São Paulo, em meio aos girassóis que Clara plantara e que agora balançavam suavemente na brisa noturna, Rafael pegou as mãos dela e disse que queria construir futuro juntos, não como patrão e funcionária, não como gratidão mal resolvida, mas como companheiros de vida, como 2 sobreviventes que encontraram cura um no outro. Clara chorou, mas eram lágrimas boas. Disse sim antes mesmo que ele terminasse de falar. E ali, finalmente, se beijaram pela primeira vez, beijo doce e respeitoso, cheio de promessas de amanhãs melhores. O casamento aconteceu 1 ano depois, cerimônia simples, mas emocionante em uma capela pequena, com poucos convidados, mas muito amor. Sofia e Helena foram daminhas. Lucas entrou com a mãe, praticamente estourando de orgulho. Dona Irene chorou durante toda a cerimônia. Até o Dr. Henrique, o terapeuta de Rafael, estava presente, testemunhando a transformação completa do paciente. Rafael usou no bolso do terno o lenço de Mariana, aquele que ela usava no dia do casamento deles. Não como corrente que o prendia ao passado, mas como homenagem gentil ao caminho que o levara até ali. Sabia que Mariana aprovaria, que ela jamais desejaria que ele vivesse em luto perpétuo. A lua de mel foi em Florianópolis, lugar que Clara sempre sonhara conhecer. Deixaram as gêmeas, com Dona Irene e Lucas, todos trabalhando em equipe. Foram 10 dias de praias, conversas, planos e descobertas. Rafael viu Clara relaxar completamente, viu-a brincar nas ondas com a espontaneidade que raramente mostrava, acostumada que estava a ser sempre a forte, a responsável. Quando voltaram, a casa os recebeu diferente. Agora Clara não morava na casa auxiliar, morava na mansão mesmo, como senhora Almeida oficialmente. Lucas ganhou quarto próprio ali também, considerado filho da família. As gêmeas fizeram festa com a volta dos dois, apresentando desenhos que fizeram, músicas que inventaram. A vida estabeleceu novo ritmo. Clara concluiu a faculdade de pedagogia com honras, formatura que Rafael, Lucas e as gêmeas compareceram vestidos elegantemente, aplaudindo de pé quando ela recebeu o diploma.
Ela começou a trabalhar em projeto social, educando crianças de comunidades carentes, usando a própria história como inspiração. Rafael reestruturou a empresa para ter mais tempo com família. Delegou mais, confiou na equipe, percebeu que o mundo não desabaria se ele chegasse às 6 da tarde em vez de ficar até 10 da noite. Os resultados financeiros, curiosamente, melhoraram, porque decisões vinham de mente descansada e equilibrada. Lucas passou no vestibular para engenharia na USP, algo que celebraram com um churrasco enorme no jardim. O menino, agora jovem de 18 anos, olhava para Rafael como figura paterna que o destino lhe dera, e Rafael o considerava filho de todas as formas que importavam. Sofia desenvolveu talento artístico impressionante, vendia desenhos em bazares beneficentes que Clara organizava. Helena descobriu vocação musical, tinha aulas de piano e participava de recitais infantis onde a família inteira comparecia para aplaudir. 2 anos após o casamento, Clara engravidou. A notícia trouxe emoções complexas para Rafael. Alegria imensa, mas também fantasmas do passado. Clara percebeu, conversaram longamente e ele foi honesto sobre os medos. Ela segurou a mão dele e disse que desta vez seria diferente, que ela era forte, que fariam juntos. A gravidez foi acompanhada por melhor equipe médica, mas também por cuidados emocionais. Rafael fez terapia intensiva para processar traumas. Clara tinha apoio de grupo de gestantes. As gêmeas participavam de tudo, conversavam com a barriga, faziam planos para o irmãozinho ou irmãzinha. Nasceu menino, parto tranquilo, mãe e bebê saudáveis. Rafael chorou copiosamente ao segurar o filho, lágrimas de gratidão e cura. Chamaram-no de Gabriel, nome que significa mensageiro de boas novas. E, de fato, Gabriel era símbolo de recomeço, de ciclo que se fecha e novo que se abre. Clara amamentava Gabriel, enquanto Sofia e Helena faziam companhia, contando histórias para o irmão. Lucas visitava sempre, ajudava com os cuidados, aquele adolescente que crescera sem pai, agora parte de família grande e amorosa. Rafael olhava para aquilo tudo e mal acreditava. A mansão que fora túmulo agora pulsava com vida em cada cômodo. Risos infantis ecoavam pelos corredores. A cozinha sempre tinha alguém. Conversas se estendiam pela madrugada. A sala vivia cheia de brinquedos e bagunça organizada. Uma tarde, 5 anos após Clara ter entrado naquela casa pela primeira vez, como funcionária temporária, Rafael a encontrou no jardim. Ela estava com Gabriel no colo, Sofia e Helena brincando aos pés dela entre os girassóis. A cena era de beleza tão pura que ele parou apenas para absorver. Clara notou-o e sorriu, aquele sorriso que ainda o desarmava completamente. Ele se aproximou, sentou-se na grama ao lado dela, puxou as gêmeas para perto. Ali ficaram, família completa, sob o sol de fim de tarde paulistano. Rafael disse com voz embargada de emoção que jamais imaginara que seria possível ser tão feliz novamente. Que Clara não apenas salvara as filhas dele, salvara ele também. Que ela era milagre disfarçado de pessoa comum, que era a prova de que Deus age através de quem tem coração puro. Clara respondeu que foram eles que a salvaram também, que lhe deram propósito renovado quando ela estava perdida, que lhe deram família quando ela achava que criaria Lucas sozinha para sempre. Disse que gratidão era mútua, que cura foi conjunta, que aquilo era exemplo de como pessoas quebradas podem se juntar e criar algo bonito. As crianças, cansadas de papo adulto, saíram correndo atrás de borboletas. Rafael e Clara ficaram ali, vendo-as brincar, Gabriel dormindo tranquilo, nos braços da mãe. E sem dizer nada, ambos souberam. Haviam encontrado lar um no outro, haviam construído família que superava biologia ou convenções, haviam provado que amor verdadeiro é aquele que cresce através de escolhas diárias, perdão genuíno e compromisso constante. O sol se pôs pintando o céu de laranja e rosa. A mansão nos Jardins de São Paulo respirava paz. E naquele momento, Rafael Almeida soube com absoluta certeza. Mariana estaria feliz por ele. Feliz por ver as filhas amadas e cuidadas. Feliz por vê-lo vivendo plenamente de novo. Feliz porque o amor não foi traído.
apenas expandiu para incluir mais pessoas naquela jornada. Clara Santos Almeida olhou para o marido, para os filhos, para a vida que construíra com fé e coragem e agradeceu silenciosamente ao destino, à providência, ao que quer que tenha conspirado para trazê-la àquela casa naquela manhã de meses atrás. Viera procurando emprego e encontrar a família. Viera oferecendo cuidado e recebera amor. Viera de mãos vazias e agora tinha tudo o que realmente importava. A noite caiu completamente. Recolheram as crianças, jantaram juntos na mesa grande, deram banho, leram histórias, fizeram orações. Gabriel dormiu primeiro, depois Sofia e Helena. Lucas enviou mensagem dizendo que estava bem na República Estudantil, que sentia saudades, mas estava feliz. Rafael e Clara finalmente se sentaram no sofá da sala, exaustos, mas satisfeitos. Ele puxou-a para perto, ela encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim, em silêncio confortável, ouvindo a casa respirar ao redor. Aquela mansão vira muita dor, muito luto, muito silêncio, mas também testemunhar a transformação, cura, renascimento. Era símbolo de que nenhuma noite é tão escura que impeça o amanhecer, de que nenhuma dor é tão profunda que não possa ser cicatrizada, de que família verdadeira é aquela construída com amor intencional, não apenas sangue compartilhado. E enquanto a cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético lá fora, dentro daquela casa havia paz. A paz de quem lutou e venceu. A paz de quem perdeu, mas reconstruiu. A paz de quem escolheu, apesar de tudo, acreditar em segundas chances. Clara sussurrou que amava Rafael. Ele respondeu que amava ela também. E naquelas palavras simples estava contida a verdade mais profunda. Amor que sobrevive a provações se torna inabalável. Família forjada em dificuldades se torna indestrutível. E lar construído sobre perdão e escolhas conscientes se torna santuário verdadeiro. Os girassóis no jardim balançavam suavemente sob a brisa noturna, sempre buscando a luz, sempre encontrando o sol, exatamente como Clara ensinara às meninas. E aquela família, que nascera das cinzas da tragédia e crescera através de amor persistente, era a prova viva de que vale a pena continuar buscando, continuar acreditando, continuar escolhendo esperança. Porque, no final, não são as tempestades que definem quem somos, mas o que construímos quando as águas finalmente se acalmam. E Rafael, Clara, Sofia, Helena, Lucas e o pequeno Gabriel haviam construído algo bonito, verdadeiro e eterno. Um lar onde cada pessoa era vista, amada e valorizada. Um lar que Mariana certamente sorriria ao ver. Um lar que provava que a história mais linda não é aquela sem dor, mas aquela onde a dor é transformada em sabedoria, onde as feridas viram cicatrizes que contam histórias de sobrevivência e onde o amor vence, sempre vence, quando pessoas corajosas decidem dar e receber chances. A lua cheia iluminou a mansão naquela noite, e dentro dela, uma família inteira dormia em paz, sabendo que amanhã acordariam juntos, prontos para mais um dia de vida plena, amor verdadeiro e gratidão infinita pelo caminho que os trouxera até ali. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Clara tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de dor, perdão e reconstrução, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi a chegada de Clara à mansão? O momento da injustiça? A reconciliação? Ou o final feliz dessa família que renasceu das cinzas? Todos os dias trazemos histórias intensas e verdadeiras como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que sempre há esperança, que o amor pode curar as feridas mais profundas. Sua participação nos comentários alimenta nossa comunidade e nos inspira a continuar trazendo essas narrativas que fazem refletir sobre perdão, segundas chances e a beleza de recomeçar. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções
e fazer você acreditar no poder transformador do amor verdadeiro. Até breve, e que você também encontre sua luz nos dias difíceis.